Boa noite a todos, a todas. Não vou falar a todos, não, porque eu não aguento, eu não aguento esticar tanto assim o negócio. Olha só, apenas para. Primeiro, queria agradecer a gentileza da Lúcia de abrir esse espaço, que é o seguinte: para eu fazer uma apresentação, vou dizer do que se trata. E a minha proposta é a seguinte: eu vou fazer um pitch de 5 minutos. E aí é o seguinte, se vocês se interessarem, a gente continua. Se não se interessar, pronto. Foi feito o pitch, e paciência. Esse pitch de 5 minutos que eu vou propor fazer aqui, eu já fiz com o companheiro Nazareno, lá no Fórum de Mobilidade da NP Trilhos. O Wesley, também no Fórum de Mobilidade da NP Trilhos. Para a Maína e a equipe dela, que eu pedi para ela chamar o núcleo duro lá para bombardear a proposta, com a finalidade de melhorar. O deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, que é o vice-presidente da área temática de mobilidade urbana da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional. Para o Duncan, que é o sub da Miriam Belchior, para o Roberto Garibe, que é o sub do Maurício Muniz, para o Denis Andia, que é o secretário de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, para o Marcos Daniel, que é o diretor de Infraestrutura e Mobilidade Motorizada e Ativa do Ministério das Cidades. Apresentei também para mais outras pessoas, mas isso aqui é só para ter uma ideia enfim, por onde que a gente já passou, o que a gente já percorreu. Hoje eu vou apresentar aqui e amanhã no Fórum de Mobilidade Urbana aqui do Estado do Rio de Janeiro. O que eu vou apresentar é o seguinte: a prefeitura agora é o pitch de 5 minutos. A prefeitura de Japeri, que é um município lá no interior da Baixada Fluminense, para a qual eu fui convidado e aceitei ser o secretário de Transportes e Mobilidade. A prefeita está vindo para o PT, e a gente quer que ela se torne a principal referência na Baixada Fluminense. E o nome dela é Fernanda Ontiveros. Vocês ainda vão ouvir falar muito dela. Então, mal a gente assumiu lá, houve o movimento da GUME de dizer que ia sair do contrato lá da concessão da Supervia. Imediatamente, a Fernanda, prefeita, ela aceitou, ela entendeu que devia procurar o Washington Reis, que é o secretário de Transportes e Mobilidade do Estado do Rio, e né, foi prefeito de Caxias durante vários períodos aí, é uma grande liderança na Baixada Fluminense. E então nós conversamos, fomos lá para dizer que apoiava uma intervenção no sentido de criar um novo modelo da Supervia, que eu vou chamar aqui, para simplificar, de Nova Supervia. Mas é um novo modelo para o que era antes a Supervia. E que a prefeita ofereceu não só o apoio político, mas também o apoio técnico. E o apoio técnico, vocês adivinhem quem é, né? Sou eu. Bom, então, a nossa proposta é o seguinte: são dois grandes pilares. O pilar de governança e de tarifa. Então, de governança, o que nós estamos defendendo, e eu acho que nesse artigo que a gente vai precisar escrever para a Fundação Perseu Abramo, se vocês gostarem disso que eu vou apresentar aqui, eu acho que poderia ser isso que eu vou apresentar. A gente supera o debate de
consórcio privado para fazer gestão e operação, tal, como acontece hoje, pelo conceito de consórcio público. Não sei se todos conhecem, existe uma legislação que foi feita no governo do Lula, que é a consórcio público, em que você junta a União, Estado e municípios no mesmo consórcio para tratar temas que são comuns. Então, isso pode ser muito utilizado e vem sendo utilizado para bacias hídricas, para saneamento ambiental, e eu, por analogia, estou usando esse conceito na rede de trens do subúrbio, que tem numa ponta a cidade do Rio de Janeiro e nas outras e tem 4 a 5 ramais que percorrem a Baixada Fluminense e a zona norte e zona oeste do Rio. Então, esse é o primeiro item, de governança. Consórcio público, nem privado, nem estatal, é consórcio público, e onde tem União, Estado e municípios, cada um com as suas atribuições. E já pretendendo, porque nós sim somos pretensiosos, pretendendo já adiantar o que vai ser o SUM, que vai ser isso que eu vou falar, que eu estou falando aqui agora. É fundamental, na nossa opinião, trazer a união para esse projeto. E conforme eu for falando, principalmente na segunda parte agora, que é da tarifa, vai ficar mais claro por que a União tem que entrar nesse jogo. Bom, então, governança é isso. Da tarifa. Então, se a gente imaginar, não sei se todos conhecem aqui como é que funciona aqui o Rio de Janeiro, o estado do Rio, a região metropolitana do Rio. Então, grande parte da Baixada Fluminense e da subúrbio da Central, Zona Oeste, são pessoas que vêm trabalhar no Rio de Janeiro. Algumas também vêm estudar, mas a grande maioria vem trabalhar no Rio. Vem e depois volta. Então, tem esse movimento pendular. Portanto, a nossa concepção parte do seguinte: nós temos desde 5 minutos de tempo de viagem até, como eu fiz agora, eu vim de Japeri de trem, né, 1h35, 1h40, de Japeri até a Central do Brasil. Mas para eu chegar onde eu moro, no Leme, se, por exemplo, uma pessoa que mora lá e trabalha aqui no Leme, ela vai ter essa 1h40, mais ou menos, mais o tempo ou do metrô ou do ônibus até chegar aqui. Então, dá umas 2h30, mais ou menos. Então, a ideia é que quem sofre mais deve pagar menos. E quem sofre menos deve pagar menos também. Eu vou ajeitar aqui a minha fala. Quem sofre mais deve pagar muito menos. E quem sofre menos deve pagar menos. Explicando, então, se a gente imaginar então, uma ramificação do Rio em direção à Baixada e à Zona Oeste, e tal, os 5 ramais que existem ali, a ideia é criar seções, né? 3 seções básicas. Eu estou chamando esse projeto de Tarifa 1, 2, 3. Então, a seção mais afastada do Rio, a tarifa seria R$ 1. A segunda seção mais afastada do Rio, a tarifa seria R$ 2. E a seção mais próxima do Rio, a tarifa seria R$ 3. Então, hoje é quase R$ 8. Então, mesmo essa área que é mais próxima do Rio, que vai pagar R$ 3, ela já vai pagar bem menos do que os 8 que tem que pagar. E lá na ponta, né, a ideia é que do Rio até Deodoro seja R$ 3. De Deodoro a Nova Iguaçu, R$ 2. E de Nova Iguaçu até Paracambi, no caso do nosso ramal ali de Japeri, para ter uma ideia, seria R$ 1. Então, o que acontece com esse valor de tarifa? Ao colocar a tarifa desse jeito, vai haver, na minha opinião, eu estou tentando validar com todo mundo que eu falo sobre isso, hoje a Supervia transporta 300 mil passageiros por dia. A Central do Brasil já transportou 1.200.000 passageiros por dia. Então, voltando aqui, ao colocar a tarifa 1, 2, 3, a gente
tem a intuição técnica de que grande parte dos usuários de ônibus intermunicipais, porque é o que mais tem, ônibus fazendo essa ligação paralela ao trem, eles são paralelos. Eles vêm de lá também e vêm até a Central do Brasil. Não tem nem criatividade. O primeiro movimento é as pessoas abandonarem o ônibus e passarem a viajar de trem. Com isso, a gente podendo chegar entre 600, 700 mil até 900 mil passageiros por dia, né? E ao fazer esse movimento, nós, de sair do ônibus intermunicipal, os ônibus vão ter que ter um outro papel, que é o papel alimentador. Se a gente pensar numa espinha de peixe, né, do trajeto do trem e dos municípios que estão ali no entorno e os bairros do Rio, os ônibus, então, eles vão ter um papel de alimentar a nova supervia. Portanto, com tarifas também muito baixas. Dependendo do município, até com tarifa zero. Por exemplo, Paracambi já tem tarifa zero. Nós, lá em Japeri, pretendemos chegar, se não a zero, a próximo de zero. Então, a ideia é que os ônibus então vão passar a alimentar o sistema da nova supervia. Com isso, a gente vai ter algumas externalidades, que eu diria positivas, né? A primeira é você tirar uma quantidade enorme de ônibus de circulação da Dutra, da Washington Luiz, da Avenida Brasil. Esses ônibus, em grande, que hoje congestionam, poluem tudo, esses ônibus vão deixar de existir, porque a ligação vai passar a ser dentro do subúrbio para alimentar, dentro do município, para alimentar a linha do trem. Então, essa é uma primeira externalidade. A outra é que as pessoas que hoje têm um gasto de 30, 40 reais por pessoa por dia, elas vão passar a ter um gasto muito menor, tipo 5 reais, uma coisa assim. Portanto, esses 20 vão sobrar 25 reais todos os dias do que ela gastava antes e que agora não vai gastar mais. Esses 25 reais, a tendência, isso já foi comprovado em Maricá, por exemplo, em outros lugares onde existe o tarifa zero, é que as pessoas, ao não terem que pagar a tarifa ou pagando uma tarifa muito baixa, elas vão passar a gastar na sua própria cidade, alimentando a economia local, né? Então, nós temos uma externalidade de impacto ambiental, né? Porque vai deixar de circular muito ônibus e mesmo pessoas que se deslocam de automóvel hoje poderão utilizar a supervia, a nova supervia, e num passo mais à frente, nós vamos colocar ônibus elétricos fazendo essa alimentação do trem elétrico, né? E aí, finalmente, nós vamos ter um impacto de bem-estar, de saúde, enfim, coisas desse tipo, que dá para imaginar onde é que vai essa coisa. Então, é isso. Então, basicamente é isso. Governança, consórcio público, União, Estado e município. Assim, ao passar a ter um movimento de 300 mil passageiros por dia para 900 mil, triplicar a quantidade de passageiros, naturalmente nós vamos ter que ter mais composições de trem, vamos ter que ter mais investimento adequado, que hoje não é adequado, na via permanente, para garantir uma redução significativa do headway, para exatamente você ter, apesar de triplicar o número de passageiros, você vai dar uma condição de redução de tempo de viagem e eu não sei se vocês conhecem como é que são os trens aqui da Supervia, eles são confortáveis, né? Você parece que está viajando na Europa. Agora, só que demora muito, e é caro, e é muito caro. Então,
essa seria a grande mexida que a gente teria, e tendo como complemento, a Prefeitura do Rio poderia bancar num bilhete, a gente fazer uma bilhetagem geral, e ela teria condição de bancar uma redução também significativa na perna que é dentro do município. E com isso a gente tem uma redução de gasto geral. Eu acho que eu passei dos 5 minutos, mas é isso. Esse é o pitch. Agora a bola está com vocês. Se vocês se interessarem, a gente continua. Se não, eu agradeço a atenção. Obrigado. Esse zoneamento por circunferências já era usado na França há muito tempo. Então, é uma coisa que é interessante você fazer uma política de transporte dentro dessas áreas, né, até chegar ao centro, né? Eu achei interessante essa situação de você ter as passagens de quem mora mais longe, a passagem ser mais barata, não é? Eu acho que isso realmente é uma coisa que pode funcionar. Mas vai ter que ter essas integrações todas que você falou, que na verdade é o que a ferrovia sempre correu atrás, foi dessas integrações com os ônibus, que nunca ocorreram, né? Por interesse dos ônibus e até por desunião entre Estado, Prefeitura e os cambau a quatro, tá entendendo? Porque cada um faz o seu e foda-se o resto, né? Dentro do consórcio, né? Espero, né, no consórcio entre União, Estado e município, espero que isso funcione de uma forma um pouco mais nesse sentido, né, de você forçar essa integração ônibus-trem, né, dentro de novas licitações, e não, né, linhas que cruzam o mundo inteiro para chegar até o centro do Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso pode funcionar, não é? Eu achei interessante essa questão de você baratear mais a passagem de quem mora mais longe, não é? Porque esse realmente é quem sofre mais, né? E eu acho que pode dar certo, sim, Valente. Agora tem que fazer uma costura muito, muito forte, né, nisso, né? Nessa questão do consórcio público, né? Que é o que falta também na questão de você manter um sistema ferroviário funcionando, também é isso, não é? Porque o Estado tem dificuldade de manter isso, os municípios muito menos. Agora, uma união Estado-município pode dar certo, até porque a União pode capitanear esse consórcio, até porque ele é o que mais investe, né? É o que coloca mais recurso. Então, nesse sentido, eu acho que você pode sim avançar. Mas parabéns, eu gostei da tua apresentação. Acho que para a questão ferroviária pode ser uma solução, e justo porque essa integração ônibus-trem é o que mais dificuldade nós tivemos até hoje. E se você conseguir romper isso aí, vai dar certo. Esse é meu pensamento sobre isso. Obrigado. Primeiro de tudo, eu queria perguntar o que é pitch. Pitch é uma, assim, uma chuva de ideias, uma coisa assim? Não, o pitch é uma técnica de venda de ideias ou de venda de empreendimentos, em que Ah, o empreendedor ele tem 5 minutos para cativar a quem ele quer atrair. Se ele não conseguir ah, em 5 minutos, tchau, pode ir embora. tá. Então tá, agora já sei o que é pitch. E tá, a Valente, isso que tu estás fazendo da tarifa no trem é muito interessante para o trem, porque isso nós já fizemos, isso aí é um subsídio cruzado, e nós fazíamos isso nos ônibus no início quando começou as operações de ônibus. As linhas mais curtas pagavam subsidiavam as linhas mais longas, ou seja, o sistema se subsidiava. Então, achei isso uma coisa bastante interessante. E aí, então, não preciso repetir, porque na França realmente as circunferências é assim mesmo, né? A gente faz a cidade concêntrica
e vai subsidiando. E aí, uma vez feito isso, eu acho que fortalece, daí eu vou cair na fala do Afonso, que eu não vou repetir, fortalece essa integração é, do trilho, do ônibus com o trem. Então, eu também gostei bastante, acho que está de parabéns, e é isso aí, tem que continuar. Boa noite a todos e todas. Eu achei genial a ideia. Embora não seja novidade para nós aqui da Bahia. Nós trabalhamos nos consórcios públicos na área de saneamento, foram criados, inclusive não só na Bahia, mas até fora da Bahia, no Nordeste, no Piauí. Consórcio da área de saneamento é uma realidade muito positiva e aqui na Bahia alguns deram bastante certo na área de saneamento. Na área de construção de estradas, de manutenção de estradas, rodovias, também o Departamento Estadual de Rodagem desapareceu e deu lugar a alguns consórcios. E tem dado certo. Eu já havia pensado nessa ideia. Eu achei a colocação do Valente muito interessante, e principalmente quando ele coloca que isso nos adianta para chegarmos ao SUM. A ideia das tarifas também é muito, muito interessante. Agora, é evidente que a gente precisa aprimorar isso, até porque esses consórcios que deram certo por aí afora, eles, na maioria das vezes, a União não participou muito, ficou um pouco de fora, mas a lei dos consórcios, ela permite realmente a União. E aí vai aqui uma pergunta uma coisa que eu já havia pensado e não sei exatamente para onde pode caminhar, a CBTU. Onde que é a CBTU, Valente? Aí eu pergunto a se você pensou em como que a CBTU poderia, ou mesmo a Valec, digo, a Infra SA, poderia participar desse consórcio. Não, que eu acho que poderia se estender até mesmo para o transporte ferroviário de cargas. É uma coisa, na verdade, é um modelo misto muito interessante e creio que vai valer a pena a gente se aprofundar e aprimorar esse estudo. Mas eu queria saber do Valente qual que é a expectativa dele em relação à Infra SA e também e principalmente a CBTU. Como que a União pode entrar nesse consórcio através da CBTU, aproveitando, inclusive, a bagagem técnica, a memória técnica, todo uma, um cabedal tecnológico que ela desenvolveu ao longo de dezenas de anos. É isso aí. Bom, primeiro eu acho legal esse negócio da tarifa, porque está totalmente incluído dentro do tema da tarifa zero e que leva para esse caminho de você criar um círculo virtuoso dentro da economia da cidade. Então, eu acho uma pegada boa para a conversa. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, a questão do consórcio. O consórcio funciona, sempre funcionou. No ABC, na década de 80, quando criaram, Celso Daniel criou a proposta do consórcio ABC, e que existe até hoje, foi sempre sucesso. Ele tem um componente de organização política, de convencimento político que é tem que ser bastante sofisticado, porque como você fala na criação de um ente jurídico que uma
como se fosse uma empresa que vai ter que ser criada, se não me engano, todas as câmaras municipais e tal teriam que passar por elas as autorizações para a criação. Então, e às vezes você tem partidos diferentes no município em relação à Câmara, então tem que ser bem sofisticado. Nisso, eu penso que o Estado, que deve ter força econômica perante todos esses municípios dos vários a mais, ele é um dos primeiros a ser convencido dessa proposta, porque o Estado é um ator muito importante nesse convencimento dos municípios dentro de composições de regiões metropolitanas, principalmente pela dependência econômica que os municípios têm do Estado. Eu acho importante que os municípios também tenham clareza dessa relação que eles vão ter com os ônibus, porque vai, tirando os intermunicipais, que aí é o Estado, mas os ônibus, nessa proposta deles de serem alteradas as redes, os municípios eles também têm que ser convencidos, porque eles vão ter essa tarefa de mexer nos ônibus, que eles têm que ser os ônibus vão ter que ser, a fala do Afonso é isso, né? Os ônibus vão ter que ser convencidos de que para eles não é mau negócio. E eu acho isso também seriam assim como que os compartimentos de políticos, né? Que a proposta tem que ter. Outra coisa que aí eu já não sei, é uma pergunta, como fica a NTT no caso da presença da União e eventualmente da CBTU dentro desse consórcio, né? E aí, como também você vê a questão do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, que são grandes empecilhos, se alguma coisa também você chegou a elaborar sobre isso. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos. Acho que esse é um momento oportuno de fazer essa reflexão do debate, porque nós precisamos discutir o transporte e todo o impacto que tem o transporte intermunicipal na cidade. Tem algumas experiências que já tem, inclusive, acho que uma experiência nova que tem em Goiás, que é de fazer uma integração dos três, o Estado, a União e o município, construíram um consórcio e hoje tem um modelo de transporte que me parece que está dando certo lá em Goiás. E cidades grandes, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem metrô, eu acho que não terá outra alternativa se não for trabalhar com esse viés que o Valente acaba de apresentar. O difícil é pactuar isso com os russos, porque os russos são muito complicados. E os russos, que nos anos 80 só focalizavam na cidade, hoje o russo está empesteado em todos os setores. Aqui a mesma garagem ele tem o urbano, suburbano, fretamento rodoviário. Então, os russos comandavam apenas, tinha uma empresa na cidade de Campinas. Hoje ele tem empresa nas 19 cidades da região metropolitana. Então, ele comanda todos os setores. E qualquer ação que vai fazer que possa retirar parte disso tem impacto. E a outra coisa é pactuar com os prefeitos, porque cada prefeito tem visão diferenciada. Nós aqui tivemos uma ação muito positiva em Campinas, que foi a criação do bilhete único, que foi talvez a primeira cidade do interior do Brasil a criar o bilhete único. E o bilhete único tinha esse viés que o Valente acaba de apresentar. É você pegar cidadão que mora a 30 quilômetros e você garantir para ele que ele terá o mesmo direito daquele que mora a 2, 3 quilômetros da cidade. Então, o bilhete único tem essa facilidade, porque ele passa de ser temporal. Durante 2 horas, você poderá pegar 2 ou até 3 ônibus. Essa é uma forma de você incluir aqueles que são excluídos da periferia. E aí, realmente, esse debate é muito importante para a gente pensar, e é um debate que também o MDT está fazendo do ponto de vista das regiões metropolitanas. Eu acho que é um debate que precisamos fazer e pactuar com relação a essa questão da mobilidade urbana, pensando não apenas na minha cidade,
mas qual impacto o transporte intermunicipal tem na minha cidade. Eu acho que, infelizmente, os prefeitos não têm esse olhar. Eu acho que nós temos que, a partir de um governo com a visão mais ampla, a gente possa trabalhar esse tema, e que bom que você está fazendo isso aí, que tenha sucesso. Eu acho que poderá ser uma experiência para ser implantada nas demais regiões metropolitanas do Brasil. Boa noite, companheiros, companheiras. Só dando um informe, é que hoje teve uma audiência pública lá no Congresso Nacional, no Senado, convocada por Humberto Costa, né, com a nossa coordenadora Lúcia Mendonça, já adiantou, né, foi a Comissão de Assuntos Sociais que discutiu mais especificamente a situação de sucateamento do metrô do Recife, o Metrorec, mas claro que o assunto ampliou, né? Inclusive Humberto Costa ele é a favor da retirada da CBTU do PND, né? Do Plano Nacional de Desestatização, e realmente eu não acompanhei, não sei qual foi os encaminhamentos que houve nessa audiência pública, mas ocorreu sim. Outra questão que eu queria saber é, depois, no final, como é que está o posicionamento do setor nacional com relação ao incentivo, né, que o governo Lula está demonstrando à indústria automobilística, né, com relação ao carro popular, né, o automóvel popular, o automóvel baratear, né, desonerar, abrir mão de impostos para incentivar o automóvel, né, a compra do automóvel pela população. Bom, mas com relação ao tema do debate, parabenizar a apresentação de Valente, né? O Rio realmente está se destacando, né? A capital, né, o prefeito Eduardo Paes, né, foi debatido aqui, apresentado pela secretária, está tipo revolucionando, né, o sistema lá de transporte, a organização do sistema de transporte. E agora essa proposta também bastante inovadora, né, na sua aplicação. E eu queria dizer também que o primeiro consórcio público de transporte urbano foi aqui na nossa região metropolitana, né? Desde 1980 que a gente já tinha uma rede de transporte, a gente tem uma rede de transporte integrada nos 14 municípios, né? A Prefeitura de Recife abriu mão e o Estado é que passou a gerenciar o sistema de transporte em toda a região metropolitana, em 1980. E a empresa, o órgão gestor, do qual eu sou funcionário concursado, sobreviveu a vários ataques, e a gente aperfeiçoou em 2007, transformando essa empresa no primeiro consórcio de transporte público do Brasil, né, baseado na lei que Valente citou, a lei de consórcio público, né, da época do nosso presidente Lula, do governo do PT. Né? E, inclusive, o consórcio com participação, né, certo controle social, com participação do conselho, participação popular, participação dos municípios, né? Claro que deixa bastante a desejar, mas existe essa rede de transporte, existe um cartão só, né? Não existe vários cartões, é tudo integrado, inclusive com o metrô, né? O metrô é um dos corredores da espinha dorsal, né? Então, é muito interessante. Agora, a grande dificuldade, Valente, que eu acho, né, já foi levantada aí, é com relação aos municípios. Né? O companheiro Juarez colocou a questão dos municípios. A gente tem muita dificuldade aqui, porque cada município tem a sua rede municipal. E a partir do momento que você vai ter que fazer esse acordo, essa concertação, né, com os municípios na região metropolitana, os municípios vão ter que ajustar as suas redes de transporte. E existem muitos interesses, né, dentro de cada município. Então, a gente mesmo sofreu aqui, hoje, vários municípios aderiram, assinaram o protocolo de intenção para entrar no consórcio, mas só que só 2 municípios entraram, 12 estão de fora. Por quê? Porque não quiseram mexer, não conseguem mexer na sua rede municipal, porque existem interesses, existem o transporte ilegal, existe mototáxi, existe vans, né? Isso mexe muito com os interesses, né? E o prefeito não tem muita força, coragem política de mexer com esses interesses. Eu acho que é
uma das maiores dificuldades que vai ter, eu digo com experiência aqui da nossa região metropolitana. E a outra, claro, é a força dos empresários também, né? Vai ser também muito complicado. Mas muito legal a iniciativa, né? Ela toca em 3 pontos interessantes. A primeira é valorizar o transporte ferroviário, né? Mudar a matriz modal, né? Migrar transporte, como você já falou, os impactos positivos, né? Transporte rodoviário causa grandes impactos nas estradas, buracos, né? Acidentes, né? Transporte de massa ou transporte ferroviário. O segundo ponto muito positivo é a questão da região metropolitana, né? O Jorge Juarez falou, o MDT criou um grupo de trabalho e a gente está discutindo a região metropolitana, e aí tem que entrar o apoio da União, né? Porque a União pode entrar com verbas, né? Com apoio, um aporte financeiro, né? E priorizar, claro, as regiões metropolitanas para resolver esse imbróglio que tem nas regiões metropolitanas. Se não tiver esse incentivo, né? Esse apoio, esse aporte, fica muito complicado. Aqui, o nosso consórcio aqui da região metropolitana foi só entre os estados e os municípios, não tem esse apoio. Então, eu acho importantíssima essa questão também de atingir as regiões metropolitanas. Bom, por mais é isso. Obrigado. Boa noite, companheirada. Eu achei a ideia do Valente bastante perspicaz. Eu acho que o que vale na ideia é a ideia em si. Acho que vale a pena. A gente precisa ter coragem de fazer propostas e colocar para a sociedade essas propostas. Me parece também que Londres tem esse sistema concêntrico, só que Londres é o contrário. Quanto mais longe você mora, mais você paga na tarifa. Eu acho que são 6 áreas, se eu não me engano, em Londres. Em 2012, aqui em São Paulo, acho que foi 2012, o Celso Russomano, ele perdeu a eleição em São Paulo e para o Haddad. Ele fez uma proposta estapafúrdia, que era exatamente contrária à que o Valente está propondo. Era quem mais sofre pagar mais. Então, quanto mais longe você morasse do centro de São Paulo, maior seria a tarifa. Quanto mais perto, isso desgastou ele uma semana. Foi o verdadeiro tiro no pé. Eu acho que o cara que deu a ideia para ele, o cara acho que era petista, gente, porque não é possível, sabe? Foi bastante, e nós ganhamos a eleição por outros fatores também, mas esse fator foi muito importante. Pudemos ir para cima e desgastar bastante a campanha dele. E a análise que eu acho do Cláudio e do Juarez tem razão, sim, porque a gente sabe que quem elege prefeito pelo Brasil afora são empresas de ônibus. E pela minha experiência que eu passei na LESC, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, eu vejo que os próprios governos do Estado, pelo menos no caso de São Paulo, ele não quer abrir mão do poder. Quando você faz um consórcio desse, que a nossa proposta, eu sempre tinha colocado na LESC, de fazer autoridade metropolitana de transportes, em que você teria todos os entes metropolitanos numa mesma mesa, participando do investimento, participando do planejamento e também da operação do transporte metropolitano. É algo muito mais racional. Só que o poder no Brasil ele é muito atomizado e tem muitos interesses locais, como frisou o Juarez, como frisou o Clauber e o Afonso também. E tem também o contrato das empresas de ônibus intermunicipal, né? Que são empresas muito fortes, como o próprio Juarez está falando hoje. Hoje eles dominam o rodoviário, dominam o intermunicipal, o municipal, o seletivo. Então, o domínio hoje, essas empresas estão cada dia com maior musculatura. Mas, independente disso, né, eu vejo a ideia, é lógico que tem que ter uma grande concertação nesse processo, uma ideia excelente, principalmente porque você
reduz o custo do transporte para a população mais pobre. Geralmente, quem mora mais longe é mais pobre do que quem mora mais perto. Reduz também para quem mora mais perto. O modal com a sustentabilidade maior, que é o modal ferroviário, muito mais rápido do que o modal rodoviário. E aí agora fazer o conceito político primeiro e depois o conceito técnico, né? Tem um caminhão de área jurídica para poder se debruçar, mas independente disso, eu acho que a gente tem que ter coragem. É bastante audacioso e perspicaz o plano do Valente. Eu vejo com bastante motivo, muito excelente esse plano. E o mais incrível é que o Valente conseguiu falar só 5 minutos, né, gente? Pela primeira vez, o Valente conseguiu falar e parar e deixar os outros falarem, né? Tá bom? Mas isso é só sacanagem com o Valente. É isso aí, companheirada. Um grande abraço em todos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Marinalda, faço parte do setorial de transporte. Tem tempo aí que eu não estou participando, por motivo de doença, né? Quero fazer essa justificativa. E assim, desde 2012, nós discutimos aqui na nossa região do entorno, é uma região metropolitana, sobre a fixação do BRT, porque nós temos aqui linhas de metrô em Brasília e temos linha de trem até a cidade ocidental, né, que fica depois do Valparaíso, fica mais ou menos 30 quilômetros de Lusiânia, mas Lusiânia, o transporte público cada dia é mais caro e é o pior, e a NTT já não sabe mais o que fazer, porque eles fiscalizam, eles ficam dentro dos ônibus, eles olham o horário e tudo, mas cada dia os ônibus andam mais atrasados, cada dia os ônibus andam mais cheio, mais sucateado, e pior o transporte, e muito caro, né? Hoje se paga quase R$ 20 da passagem de ida e volta a Brasília, que são 56 quilômetros. Rubens Ottoni entrou nessa aí de estar cuidando da questão do setorial de transportes, mas desde 2012 que ele discute a questão do BRT e há outros interesses, no caso, interesse municipal, né, e interesse estadual, e que eu não sei se a União vai conseguir hoje convencer para a gente poder implantar. Talvez a gente passe o mandato do Lula e mais outro para tentar resolver a situação, porque o transporte é mais dificultoso a cada dia com o número de carros, engarrafamentos enormes, precisa modificar a rede viária, né? Precisa fazer tesourinhas, precisa fazer muita coisa para melhorar a questão do transporte, né? Então, eu não sei se resolveria para nós. Eu acho que talvez vai ficar do mesmo jeito, porque o Rubens Ottoni é lá daquela região de Anápolis, onde a Anapolina é que mandava antes, né? E eu penso que vai ficar na mesma coisa e a discussão vai ser praticamente a mesma, né? Sempre. Então, é isso que eu queria colocar, e nós aqui tivemos agora a eleição do prefeito, Diego Sorgato, há 2 anos atrás, e ele falava sobre a tarifa zero e nós não conseguimos, e a passagem hoje é cada vez mais cara, né? Então, é isso que eu queria colocar. Estou no setorial de transporte, mas não consigo ter uma visão geral, no geral, do que pode acontecer. Talvez a gente fique lutando em vão por esse BRT que talvez se a gente fosse tentar via Brasília seria melhor do que tentar fazer um BRT cidade ocidental e tudo mais. Tá bom? É isso aí, companheira Lucélia. Eu acho que a posição do Valente ela é válida, né? Mas ela aqui para nós ela vai demorar a funcionar e nós precisamos de urgência nessa questão dos ônibus, porque aqui é uma cidade dormitório, o pessoal sai de Lusiânia às 5 da manhã e volta às 9 para dormir e 5 da manhã está de volta novamente. Aqui quase não tem empregos, né? Então é isso aí. Muito obrigada. Boa noite. Sobre 2 coisas, né, que eu queria dizer. É o seguinte, essa questão do consórcio público, a gente explorou ele muito dentro da questão dos trens turísticos, entendeu?
a gente entende que uma das participações que as prefeituras podem ter no consórcio público é cada uma tomar conta da sua estação. Se cada prefeitura tomar conta da sua estação, já é um custo que você tira da operação toda como, né, como um todo. Então, é uma participação que elas podem fazer, e todas elas se propunham a isso. Tá? Todas elas, não, a estação nossa a gente resolve. Então, é uma coisa que funciona. A segunda situação, com relação aos contratos de ônibus, eu não vejo muito problema nas cidades pequenas. Por quê? Porque tudo vai permanecer igual. As únicas linhas que que não terão mais é a linha que sai daquela cidadezinha lá de Japeri, tá entendendo? E vai para o Rio de Janeiro. Tá entendendo? Essa não vai ter mais. Tá entendendo? As outras continuam como estão. Agora, essa que vai para o Rio de Janeiro, não. Essa integra com a linha de trem e o trem chega na cidade. Tá entendendo? Essa que eu entendi que é a situação que vai funcionar, tá entendendo? Dessa forma. Como é que é isso? Os contratos dos prefeitos com as companhias de ônibus, né, da distribuição interna das cidades, né, nós estamos falando de cidades de 50, 100 mil habitantes, continua do jeito que está. Só não vai ter mais, dentro da licitação, aquela linha que sai de lá, de Japeri, e vai lá no Rio de Janeiro. Ela integra com ônibus, com o trem, e pronto. Isso que eu entendi, e eu acho que isso não é muito difícil de fazer, não. Por isso é que eu acho que tem... Eu gostaria de começar exatamente por aí, para pegar que está fresquinho, que o Afonso falou. As prefeituras não só elas podem cuidar das estações, como dos acessos, porque é a situação mais calamitosa que tem de tudo. Aqui na malha da antiga Central do Brasil, Leopoldina, que agora é a Supervia, e que nós estamos propondo a nova Supervia, uma delas é essa. Não tem acesso ali mesmo em Engenheiro Pedreira, que é no município de Japeri, que é muito populoso, é mais do que a própria cidade, o distrito de Japeri. A pessoa tem que ser atleta, entendeu? Se for com cadeira de roda, para subir aquele negócio lá, só que descer depois tem que ser pela escada. Como é que desce pela escada? Bom, então as prefeituras podem cuidar da estação e, inclusive, dos acessos, colocar elevadorzinho, né, vertical e tal. Mas eu gostaria de começar falando o seguinte. Primeiro, que não existe solução fácil. Segundo, que a gente está tratando em cima de um problema objetivo. A GUME resolveu jogar a toalha com relação ao contrato da Supervia. A GUME, que é lá do grupo Mitsui, resolveu que não quer mais. Vem cá. Então, existe um problema real. E o que a gente está propondo não é um exercício teórico, é em cima de um problema real. Inclusive, para atuar politicamente, o que nós estamos fazendo, né, e sempre com uma contribuição significativa da prefeita Fernanda Ontiveros, criar, o primeiro movimento é criar o Fórum de Prefeitos e Prefeitas do Ramal de Japeri. Por quê? Porque quando você pega um ramal específico, você pega um conjunto de municípios, no caso ali são 7 municípios, né? Rio, Mesquita, Olinda, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Paracambi. Então, eles têm algo em comum. É uma quantidade enorme de pessoas que se deslocam todos os dias para ir trabalhar no Rio e depois voltam no final do dia. Então, esse movimento pendular atinge o pessoal desse ramal, né? Agora, na conversa, por exemplo, com a prefeitura aqui do Rio, com a Maína, ela colocou o seguinte, que é fundamental que o governo federal chame essa discussão, porque senão tem um problema. Imagina, a prefeita de Japeri, que tem 105 mil habitantes, lutando contra o gigante que é o Auston Reis, né, secretário estadual de transporte,
que tem todo o direito de querer manter as rédeas na sua mão dessa concessão. Agora, existe um problema. E existe um abacaxi que está difícil de descascar, porque a tarifa está muito alta, a possibilidade de reduzir tarifa é o próprio Estado jogar dinheiro, né, subsidiar, para reduzir o quanto tem que pagar quanto o usuário tem que pagar, e, portanto, ele vai ter que pagar ao operador mais do que o usuário paga, né? Então, ele não está sabendo como sair, ele não tem saída. E eu vou mais longe. Eu participei do Fórum de Mobilidade da ANP Trilhos. A ANP Trilhos congrega, por exemplo, todos os operadores de ferrovias de passageiros do Brasil. De carga, não. De carga é a NTF, né? O Afonso conhece bem essa realidade. Então, todos estão convencidos do seguinte: não tem solução simples, fácil, e não tem como manter o usuário pagando a conta. Não tem mais como isso. O usuário não tem mais condição de pagar a conta. Pode fazer, dar cambalhota daqui, cambalhota dali, não tem mais condição de fazer isso. Então, daí que é fundamental trazer a União para esse consórcio, porque, por exemplo, o governo do Estado do Rio, a nossa situação concreta aqui, que talvez não seja de São Paulo, ele está num programa de recuperação fiscal, ele não pode pegar dinheiro do NDB. Veja bem, não é do MDB, não, é do NDB. É o Banco de Investimento do BRICS, né? Mas a União tem. A União tem. E para um projeto desse tipo, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E é dinheiro muito barato. Dinheiro muito barato. Então, existe essa conjunção de coisas acontecendo, né? O colapso do sistema. Já há um consenso dos empresários, mesmo os empresários de ônibus. Eu estou conversando com a Transônibus, que pega esses ônibus intermunicipais e municipais ali da Baixada. Ele está convencido do seguinte: sem subsídio não tem solução. Agora, mas como é que é subsídio? Não vai ter subsídio mole, não vai ter. O subsídio pode se dar de várias formas, mas não vai ter como, em algum período aí atrás, eles conseguiam, porque pressionavam, aqui mesmo, pressionava o governo do Estado, que jogava dinheiro no bolso da empresa. Não jogava no sistema, jogava no bolso da empresa. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma conjuntura extremamente favorável para uma solução inovadora, mas especialmente uma solução que já encaminhe esse conceito do Sistema Único de Mobilidade, né? Que garanta essa relação interfederativa, né? Não sei como é que é o nome direito desse negócio, mas, enfim, que garanta o papel da União, do Estado, dos municípios, e já se adiantando, então, constituindo o consórcio público. Todo mundo falou aí, porque já existe consórcio, mas eu estou falando do consórcio público, da lei, a nova lei do consórcio público, que foi feita no governo do Lula. E hoje existem 2.000 consórcios públicos, mais ou menos, no Brasil. Com a participação da União, só a Autoridade Olímpica, aqui no Rio. Foi o único constituído onde a União entrou. Então, por isso é que é importante buscar trazer a União, que não é o que impeça. Sim, não, a União não quer entrar nisso. Mas ela pode também não entrar, vamos dizer assim, na gestão propriamente dita, mas na viabilização dos investimentos necessários, né? Mas Teve uma pergunta aqui. Ela entra com recurso, ela pode até capitanear esse processo. Isso, então, isso. O que eu estou defendendo é que a União capitaneie esse processo, que ela capitaneie.
A CBTU, a Valec, lá o que for, qualquer Transurb, todos podem ser operadores, não podem ser operadores? Podem ser operadores. O consórcio público contrata os operadores públicos, estatais ou privados. Não tem. É claro que para alguns aqui, alguns membros deste setorial, contratar consórcio privado ou empresa privada ainda é um problema. Mas o que nós estamos vendo é o seguinte: se você tem um consórcio público, os municípios estão ali, tu faz o conselho popular, quer dizer, as entidades da sociedade estarão participando dessa gestão do consórcio público. Você vai ter um fundo específico que vai alimentar essa brincadeira. Então, quer dizer, as coisas, eu acho que ficam totalmente favoráveis, entendeu? Então, problemas como, os empresários não vão querer. O Afonso lembrou bem, cara. Eu tenho certeza, na realidade que eu passei a conhecer ali de Japeri, as empresas, eu tenho certeza, elas vão preferir ficar fazendo um vai e volta ali, alimentando o sistema, ainda que com uma tarifa de R$ 2, por exemplo. E não de 5, 7. Mototáxi está cobrando R$ 5, R$ 7, R$ 8. Em Japeri, mototáxi, adoidado, cobrando R$ 7, R$ 8. A tarifa do trem, R$ 8, 7 e pouco, quase R$ 8. A do ônibus, que é isso que o Afonso falou, Japeri Central, Paracambi Central, Nova Iguaçu Central, Queimados Central. Esses ônibus são muito caros. Por exemplo, Paracambi já está R$ 15. Então, eles vão ter que se adequar, E os prefeitos, a importância de fazer isso agora, no meu modo de ver, é porque a gente, querendo ou não querendo, reeleger os atuais prefeitos da Baixada, mas eles vão olhar para isso aí e dizer, pô, um negócio desse daí é bom para a minha reeleição. É bom para a minha reeleição. Eu arranjo tudo aqui. E aí vão colocar bicicletas, aí vai pensar em bicicleta, em outras complementações, transporte complementar de van, ou coisa desse tipo, né? Bom, ainda respondendo aqui algumas perguntas, então eu já falei o seguinte: a gestão, né, é do consórcio, pode contratar empresa pública, privada, né, estatal, o que for, para operação. O fundo, né, um conselho popular, tem um impacto aqui no Rio, eu não sei como é que é em São Paulo. Aqui no Rio, a população de rua aumentou muito. São as pessoas que moram nas ruas. Uma boa parte dessas pessoas não são mendigos, não. São trabalhadores da Baixada, que eles vêm trabalhar e eles não voltam, porque é caro e leva muito tempo. Por causa do tempo de viagem, né? Tem que ficar, às vezes tem que pegar 2, 3 condições, que depois, quando ainda chega lá em Nova Iguaçu, na estação de Nova Iguaçu, ainda tem um estirão, que Nova Iguaçu é muito grande, né? Então, isso o pessoal da Marina gostou dessa ideia. O tarifa quase zero, né? A tarifa 123, pode possibilitar das pessoas não quererem mais dormir na rua. Você reduzir drasticamente a população de rua, que, apesar de ter uma parte da classe média que tem ojeriza isso por questões higiênicas, né? Mas eu tenho, por exemplo, que eu não consigo ver isso. Chega no final do dia, a presidente Vargas fica entulhada de gente dormindo ali nas marquises, porque não tem como voltar para casa, né? Essa gestão também pública, do consórcio público, vai permitir você jogar com as tarifas, por exemplo. Você pode fazer um tarifa zero, por exemplo, inicialmente só no domingo. Ó. Domingo é tarifa zero. Ó. Pessoal, todo mundo entra no trem aí que é tarifa zero. Fim de semana é tarifa zero. Você pode fazer por idade, enfim. Você tem municípios que estão fazendo tarifa zero, querendo assim, vamos fazer tarifa zero só para jovens, por exemplo. Jogo do Vasco tem tarifa zero?
Espera aí, Afonso, não tumultua, não, cara. Você quase não me deu tempo para eu falar, espera aí. Bom, então, como convencer os ônibus? Eu acho que os ônibus, as empresas de ônibus já estão convencidas que não tem saída. Eu vi 2 eventos, um foi do encontro de secretários de transporte, que foi aqui no Rio, né? E eu vi o empresário lá de Fortaleza falando isso com todas as letras, assumindo essas ideias todas que a gente está colocando aqui. Alguns ainda podem fazer conta de padaria, mas não é mais desse jeito. Aí houve uma pergunta assim: o TCU como é que fica? Olha, o consórcio público, existe uma lei e, se ele for montado dentro da lei, eu acho que o TCU, até o que me prove ao contrário, ele vai dar conta disso. Foi colocado também o desafio das pactuações. Exatamente isso é que vai ser uma necessidade. Todo mundo vai querer resolver o problema, então vai ter que ter uma pactuação. Onde é que entra? Eu entro aqui, o outro entra ali, eu vou ser rigoroso aqui, eu vou ser rigoroso. Eu vou cuidar de não roubar cabo. Por exemplo, quem é que vai cuidar de não ter mais roubo de fiação de cabo e fibra ótica e lá o que seja? Entendeu? Isso tudo vai estar dentro da pactuação. A bilhetagem. A Prefeitura do Rio está doida para colocar na mesa a bilhetagem. Eles desenvolveram aqui uma bilhetagem digital e quer que isso seja para tudo. E o governo do Estado não quer. Então, numa lógica dessa daqui, quer dizer, solucionar o problema da supervia pode levar a facilitar a um outro modelo aqui. A um outro modelo, cara. É uma coisa que é quase que inimaginável. Aí, se a gente ficar pensando, vai ver o seguinte: as barcas vão ser resolvidas desse jeito. Não é só trem nem ônibus. Deixa eu só falar para a Marinalda. Marinalda, eu e o Afonso conhecemos bem essa realidade do entorno de Brasília, né? E aí eu tive uma informação agora, quando eu fui lá, uma das pessoas que eu conversei, que eu não mencionei aqui, é do Ministério dos Transportes, é o Reinaldo, Afonso. E aí o Reinaldo disse o seguinte: foi montado um consórcio público aqui, mas não funciona, porque lá são 2 estados, né? É o Distrito Federal e o estado de Goiás. E aí, então, e tem os municípios do estado de Goiás. Então, essa que é a dificuldade, mas a Marinalda tem razão. Isso talvez, quando a gente colocar essa discussão em cadeia nacional, pode ser que facilite para resolver situações como essa, né? Eu acho. Gente, um beijo grande para vocês, uma boa noite, tá? Boa E noite. até a próxima quarta-feira. Eu ligo Olha o depois. Maglev aqui, ó. Olha o Maglev aqui. Olha o Olha o trem de Maglev olha, aqui. ó, Maglev, olha o aeromóvel aqui o atrás, ó. Maglev, A luta do Maglev. Podemos fazer um telecat aí do Maglev versus aeromóvel. Vamos lá. Ai, meu pra Deus, ser feito. é o Rio contra o Rio Grande do Sul. Tá. Pioneiros. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Até a próxima. abraço aí, camarada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.